Bem, vamos ser justos. Eu já fiz um vídeo de um mangá horrível, desgraçado, então tá na hora de fazer um vídeo de um mangá muito bom. Bem, pessoal, hoje eu vou falar do mangá que eu acabei lendo por causa de uma recomendação. Já vou falar isso daqui a pouco, já dar os devidos créditos, porque eu não esperava tanto. Eu tava falando, pô, vai ser daorinha esse vídeo, eu fiquei, caraca, isso foi muito bom, e não acabou. É um mangá bem recente, então muita gente não acabou falando dele ainda, tipo, ele tem um pouco mais de um ano. Então eu vou tentar fazer o favor de convencer vocês. Kaoru no Hana wa Hinto Sakubaka. Meu Deus, o nomezinho, ou esse nome enorme aí em inglês e em português aí na tela, é um mangá de drama shounen que vale a pena conferir pra caramba. E eu acabei descobrindo esse mangá por causa de um canal gringo que eu acompanho, que é o Jay Garedian. Eu não sei se pronuncia assim exatamente, mas vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Na real, esse vídeo não parece muito com o dele, mas genuinamente eu só descobri esse mangá bom pra caramba por causa do vídeo dele e ele não tem muito inscritos. Então, se tu entender inglês, vai lá dar uma conferida. O vídeo dele é da hora e é bem diferente do meu. Só tem uma coisa que tem semelhante, né? Porque a gente tem que fazer a comparação com aquela desgraça. Nesse mangá a gente acompanha a vida do Rintaro, um moleque normal, entre muitas aspas, do ensino médio, que tem uma baita cara de Zé Droguinha. Ele também parece protagonista da Voz do Silêncio e também de Beastars, sabe o Legoshi? Parece uma fusão dos dois, ou sei lá, tem a mesma cara de depressivo, mas parece. E ele é simplesmente um cara que todo mundo teme, porque justamente cabelo loirinho, brinco, se veste que nem um delinquente, é alto pra cacete, então assim, todo mundo tem medo dele porque pensa que o maluco é tipo líder de gangue, algo do tipo. O cara é o criador da facção, o Zé Pequeno. Mas não, ele é bem de boa, só tem cara de ser sinistro. E no início do capítulo a gente já vê ele, inclusive, assustando uma galera sem querer, e logo em seguida sendo desprezado por umas garotas que ficam do colégio ao lado. Vou enfiar meu braço inteiro no teu cu, vai ficar azul até o fim da sua vida. Porque justamente parte da trama se baseia nas escolas mesmo. Rintaro é da escola Shidori, que é uma escola pública só pra garoto. Enquanto ao lado tem um colégio feminino particular chamada Kikyo. Cacete, lembrei agora de Inuyasha. Oh, get your fucking move on! E muitas dessas garotas acabam desprezando a molecada desse colégio, porque bem, só parece ter delinquente na bagaça. Mas a grande questão aqui é o quanto ele é fechado como pessoa. Não é explicado exatamente nesse capítulo por quê, mas ao decorrer dessa obra você consegue entender o porquê ele é tão fechado e porquê ele não se expressa tanto nem com seus próprios amigos. Tanto que mesmo gostando deles e ele gostando muito dos seus amigos, ele não conta a maioria das coisas que acontecem na sua vida pessoal. Por exemplo, ele não conta que trabalha numa loja de bolos que é da família dele, mostrando que ele tem uma falta de confiança do caramba nas pessoas, mas se você vai lendo, você vê que o buraco é bem lá embaixo e tem motivo pra isso. E um dia desses trabalhando, ele tá pensando em todas as cagadas que estão rolando na vida dele, ele acaba encontrando uma garotinha comendo bom pra caramba. Olha o tanto de prato aqui, foi só pra ela mesmo. Por causa dele, a menina quase tem um infarto e engasga e acaba saindo correndo de medo. A mãe dele acaba explicando que aquela é uma cliente que tá literalmente todo dia na loja deles comendo e come pra caramba. E o nome dela é o Aguri-san. E também diz que se essa menina nunca mais voltar por causa que ele fez alguma merda, a giripoca vai piar. Tá fudido, meu parceiro, não? E fica atarefado com isso pra tentar procurar a garota e pedir desculpa. Inicialmente ele pensa que ela é do fundamental porque a menina era baixa pra caramba. Aí tem uma surpresinha envolvendo isso. Mas como ele não acaba achando ninguém do tipo, ele só vai trabalhar de novo e a mãe dele avisa que ela chegou do nada e quer conversar com ele e apenas com ele. Se fodeu. O clima fica uma merda e os dois completamente sem reação. Só que ele ainda tenta ser bondoso com ela, entregando um pedaço de bolo. E ela acaba explicando que ela não fugiu de medo por causa dele. Não foi outros 500. Inclusive ela já conhece ele, ela vem todo dia. E todo dia ele tá servindo ela. O maluco não lembrava disso até agora. Ele até pensa um pouquinho, acho que eu sei quem você é, mas nem ligava. O que já gera uma recepção bem positiva por parte dele, porque uma pessoa que não tem medo e ainda gosta de conversar com ele, já é uma puta evolução. Isso já deixa ele feliz demais, mas se bem que ele acaba notando um pouco que quando ele fica muito perto dela, ou olhando muito pra ela acaba ficando mega corada no processo. Então tanto pra ele quanto pra ela já dá pra notar que tá um clima. Inclusive é um dos fatores que eu falo que desse mangá é interessante. Ninguém se finge de trouxa, não é como se ninguém estivesse notando. Passa aquela dúvida, mas ao mesmo tempo eles tocam, peraí, tem alguma coisa aí. E também deixa bem explícito pro público. Inclusive, porque essa garota já conhece ele há bastante tempo e tem diversos motivos pra ter uma quedinha por ele. Mas assim, se temos o famoso Josuke de romance que tem cara de delinquente, cheira delinquente, mas não é um delinquente, a gente tem que ter delinquente de verdade, né?
E simplesmente depois deles se despedirem e o Rintaro começar a raciocinar sobre tudo o que aconteceu e que, pô, alguém gostava dele, pelo menos da aparição dele, não tinha medo dele, ele ficou muito feliz. Mas ainda achou um pouco estranho o fato dela conhecer ele tão bem. Afinal de contas, ele nem lembrava da cara dela. Mas a gente vê que os delinquentes vão pra cima dela e tentam chamá-la pra sair. Mas nesse caso é sair de forma forçada, se aqui entende. Mesmo a menina dizendo não várias vezes, os caras começam a assistir e o próprio Rintaro vai lá intervir e acaba se machucando no processo. Mas isso até que foi bom, deixou um moleque de 2 metros de altura mais sinistro, mais bizarro do que dava antes e conseguiu espantar os moleques sem nem precisar descer a porrada. Mesmo que sim, ele seja capaz disso e ele já deixou bem claro. Já falei, maluco lembra de Yosuke. É paz e amor em tudo que é canto, mas se provocar, meu amigo, tu vai apanhar. Detesto você. Só que ele, mesmo salvando ela, ele pede desculpa por tudo que fez, porque ele pensou que tinha assustado ela no processo também. Ele pensa, pô, lascou, fiz merda. Mas no final ela continua sem sentir um medo sequer dele e só o agradece por tudo que fez. Ela também o faz prometer que eles vão sair pra comer bolo de novo. E aí, o maluco já fica meio gamado nessa hora, mas até aí ok, não tem nada demais. Vou tentar esquecer isso, mas assim que ele olha pela janela... Minha mãe do céu! Você achou foi do lance das escolas por nada? Sim, ela é da outra escola de menininha burguesa e lascou muito agora. Os dois ficam nervosos pra caramba, fecha a cortina e termina assim o primeiro capítulo, de maneira bem interessante. Já dá pra entender que esse romance vai pro lado meio Romeu e Julieta, só espero que não termine em suicídio também. Nesse ponto, eu só falei praticamente do primeiro capítulo e você pode até pensar, é um primeiro capítulo bem simples, mas ele já tem bastante coisa que também vai se ligar logo lá na frente. O fato dela conhecer ele muito bem, mas ele nem lembrar da cara dela direito. E sim a quantidade de drama, porque sinceramente eu fui ler, eu falei, oh, estranho, mas ele realmente tinha mais drama que o normal. Por ele ser realmente um mangá de drama. A gente tá acostumado bastante com comédia aqui, mas esse daqui não é o caso. Mesmo que tenha sim momentos cômicos, e os momentos cômicos geralmente são muito bons. Mas o foco desse mangá, além do próprio romance, são as interações sociais que os personagens vão tendo. Porque nenhum dos dois são perfeitos. Na verdade, nenhum dos personagens principais são perfeitos socialmente falando. E não tem problema nenhum. A evolução deles é gradual e bem feita e muito emocionante. Lembra que eu falei que teria uma comparação semelhante ao vídeo do Jay? Então, tá bem aqui uma delas. O protagonista não é um self-insert, sabe? Aquele personagem que foi feito muito parecido com o leitor para que ele se identifique rapidamente com ele. Lembrando, isso nem sempre é ruim. Fazer um personagem com que o público possa se identificar nem sempre é um bagulho ruim. Mas ultimamente a gente vê que usam a maioria das vezes de forma meio escrota. Um bom exemplo que o próprio Jay usou mesmo foi o Kazuya. O Kazuya era pra ser, putz, eu sou meio merda, mas eu sou uma boa pessoa. E aí ele consegue um Harinzão. Só que o cara é tão ridiculamente merda que se você vem aqui falar que se identifica com ele, você é louco. Pelo amor de Deus, vai se tratar. Is she dead? No. Tu fica de balduco debaixo d'água enquanto chora, pô? Isso foi horrível! Então ele não usa essa prática de fazer um protagonista que é meio merda, etc. E a Best Girl se apaixona por ele, etc. Uma questão de se colocar no personagem, pô, eu posso também, carai. Pra servir também como uma espécie de escapismo, como boa parte dos isekais fazem. Esse mangá tem sim momentos de identificação, mas você entende que são personagens próprios, com tramas próprias, e você não mistura realidade com ficção. Então, nesse caso, você não vai ter aquela repetitividade de, pô, tô vendo mesmo um romance com uma skin diferente. E também tem um fator muito interessante que é a arte. No início, eu não vou negar, tem uns momentos meio desproporcionais, eu não sou especialista em arte, mas eu noto que tem umas coisas que, sei lá, eu faria. Porque eu sou péssimo pra proporção desenhando também, não se preocupa não, eu tô nessa lista também. Mas já dá pra ver que ela é um pouquinho acima da média no início. E depois, ela só fica ótima. Sério, a arte do mangá vai evoluindo tanto, pelo menos até o capítulo que eu li que foi 40 e pouquinho, que tu fala, essa bagaça não é semanal não, isso não é possível. Como isso é mensal e como isso aqui é semanal? Eu não tô acreditando até agora. Outra coisa que eu vi gente criticando antes mesmo de ler o mangá, pelo menos lá na gringa, como eu falei, eu não vi ninguém lendo essa bagaça aqui no BR. Mas uma coisa que eu vi é pensando que é uma obra do famoso, vamos fazer um personagem muito mais velho, namorar com uma loli. Oh, shit. Here we go. Não, só não. Eu entendo seu ponto e tem obras que fazem isso, às vezes é só ignoro e só vou assistir o anime mesmo, mas tem esses bagulho meio escroto com loli mesmo, não vou negar, e eu não gosto. Mas a Waguri-san não é uma loli, ela literalmente tem corpo de uma adolescente mesmo, que veste como uma adolescente mesmo, age como uma adolescente mesmo, e no máximo é baixa.
E eu posso falar por ela porque eu também tenho uma altura muito questionável, eu sou zoado por isso até hoje. Então assim, pelo amor de Deus, não vai chamar uma pessoa baixa de loli ou de xota, senão eu vou resolver isso contigo. E não vai ser no argumento. Sem falar que isso daí também faz o contraste perfeito do mangá, já que a ideia é justamente, olha só, ela é baixinha, fofa, meiga, de escolinha de burguês, enquanto ele é alto pra caramba, tem cara de delinquente, os uniformes errados, age que nem delinquente, tipo, o total oposto um do outro nesse quesito. Então a ideia realmente do autor é criar um contraste bastante grande e não infantilizar a personagem, inclusive porque essa obra nem tem fanservice nesse sentido, então, não é a proposta Malolho, os caras 4, a menina só é baixa e até fazem piada com isso na obra. E comilona pra caramba, pô, lembra Charme. Mas eu queria só também ressaltar outra coisa da arte que é bem interessante, mas de como o autor, ou autora, não sei se é o seu nome feminino ou masculino, foi mal, consegue trabalhar bem, são os sentimentos e expressões dos personagens. Tudo aqui é tão bem feito nesse ponto que acabam usando a forma visual da arte de outra maneira para expressar como o personagem está se sentindo. Por exemplo, mostra uma personagem se sentindo uma merda, podre por dentro e vai mostrando aos pouquinhos, quadro a quadro, ela se sujando cada vez mais. Não é que ela tá suja literalmente, é só uma maneira visual de mostrar isso para nós leitores. E isso não para só aqui, isso é mostrado em diversos momentos e até como a arte muda várias vezes em certas horas. Até o traçado muda dependendo da intensidade da cena, então assim, isso é um bagulho muito interessante. Realmente o autor se esforça pra caramba nos desenhos aqui. E como eu falei, o mangá é de relações sociais. Então uma das coisas mais interessantes que você vai ver são a progressão dos personagens. Sim, o romance avança, eu posso só te dizer isso, avança, tenta ir até o capítulo 40. Acho que o 38 e 39 só tem espanhol, mas tentem no mínimo aí. Não vou falar o que rola, vou ficar quietinho no meu canto. Mas assim, se você tem dúvida de que estilo de romance é, se vai avançar ou não, vai até o 40, só posso te dizer isso. O foda é que só tem em espanhol, não achei nem em inglês pra vocês terem uma ideia. E eu sou péssimo com espanhol, eu consigo ler português e inglês. Eu tô começando a ter coisa em inglês, olha só, let's go. Pare. Apenas pare. Daqui a pouco vão me chamar de cartoonizando. Mas é genuinamente bom como o mangá trabalha esses temas, alguns temas mais pesados que outros, inclusive, e dá um bom aproveitamento para a evolução dos personagens. Tipo, a relação com os amigos deles, no geral, é linda. Como deve estar no título da thumb, é emocionante. Um dos meus capítulos favoritos não é nem tão focado em romance, é focado na relação dele com a mãe dele, porque é genuinamente bonito. E uma coisa interessante é que aqui debate vários problemas da atualidade nesse quesito, só que mostra não só quem sofre daquilo, e sim as suas pessoas à sua volta. Porque, vamos lembrar, quando nós estamos sofrendo, as nossas pessoas à volta também sofrem por nós, muitas vezes, porque elas se importam conosco. E aqui é muito interessante como, por exemplo, mostra o quanto a mãe dele sofreu também sobre uma fase bem difícil que os dois tiveram. Inclusive porque com certeza ela não queria ver o filho dela sofrendo. Isso é uma coisa que nem todo mangá faz. Muitas vezes mostram que o personagem tem um problema, mas a família cagou. Às vezes vai usar de maneira boa, como em Kaguya-sama, a gente vê que o pai do Ishigami foi um completo de um escroto com o filho. Ele não acreditava no filho e não acreditava nos problemas que ele estava passando. E às vezes isso pode ser usado de forma ruim, onde simplesmente os pais fingem que não existe. Sei lá, parece que tem obra que figuras maternas e paternas não existem. Mas aqui mostra os problemas de todos os ângulos. E como isso aqui é um romance, claramente vai evoluindo a relação dos dois. E não só a relação, mas eles em si como personagem. Afinal de contas, nenhum dos dois é perfeito, então acaba sendo desenvolvido no processo da obra. Intaro vai se tornar mais aberto às pessoas que ele gosta. E a Wagori-san vai tentar equilibrar melhor a vida pessoal dela com a vida profissional, porque assim, ela não é rica ou qualquer coisa do tipo. Ela ganha uma bolsa pro colégio fodão e ela tira as melhores notas possíveis. Mas assim, o pessoal daquele colégio não é muito gente boa não. Então assim, eles ainda odeiam o colégio da Chidori explicitamente. Então assim, Já avisei que vai dar merda isso. pra concluir esse vídeo que já ficou enorme, ficou maior do que o vídeo do cachorro, mas né, porque quando tem uma obra boa tem bastante coisa pra se falar, né? Este elemento cara de pau, vagabundo. Esse mangá é muito bonito, eu já deixei bem explícito isso em vários momentos desse vídeo, mas sério, enquanto ele avança, você vai se emocionando. Parece uma versão evoluída pra caramba de Horimiya. Ele consegue colocar esses problemas sem ficar bobo e você vai gostando do avanço da história. Sério, tem uns momentos nesse mangá que são genuinamente emocionantes e você vai sentindo bem a transição do tempo e de como a percepção dos personagens está mudando. Os melhores romances que eu li recentemente. Teve outro também muito bom, que por sinal eu devo fazer vídeo quando lançar
trailer do anime que já tá confirmado pra 2023. Calma que deve ter vídeo em breve do mangá da Milp, mas esse aqui eu ainda acho melhor, por justamente entrar a fundo nos problemas dele, mas ao mesmo tempo não ficar enrolando 200 capítulos do mesmo drama. Ele resolve parcialmente de forma rápida, mas não total, porque justamente problemas não são resolvidos do dia pra noite, isso demora, principalmente quando são coisas que te assolam há anos. Curti demais esse mangá. Eu recomendo demais pra vocês lerem, vão lá dar uma conferida. Bem difícil sair um anime logo desse anime, eu espero que saia, mas assim, ele tem só um ano, então se for ter anime, só daqui uns 2 anos, sei lá. Então vai lá dar uma conferida nesse mangá, o nome gigantesco tá aí na tela. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro que vai me ajudar demais. Eu me espero que vocês falou e fui!